Olá, amigos da CIB Meu Dom. Sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online, Escola Bíblica Dominical Virtual. E estamos aqui, eu e o pastor Sandro, combinando com a camisa dos Brothers, olha lá, para mais um dia de EBD. Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Olá, pastor Sandro. Muito bom, né? Muito bom estar aqui mais uma vez, com a sua companhia, então melhor ainda, né? E dizendo aí, né, nesse tema aí tão importante que a gente está abordando aí, né, durante esse período aí que nós estamos em casa aí, né, nessa pandemia aí, nessa quarentena em casa, muita gente trabalhando, mas muita gente em casa também, não saindo de casa, né? Então aí com esse tema aí tão atuante, né, tão real aqui no nosso dias aqui. E nós vamos compartilhar de Deus aí um pouquinho mais. E hoje o tema é bom demais. Então fique ligado aí, pega a sua revista, estude aí, né? Hoje é só um resumo, né? Mas estude a sua revista aí que hoje o tema é bom, hein? Exatamente. Lição 11 que nós estamos, a depressão por conta da decepção consigo mesmo. Então você, às vezes, se gera expectativas, sonhos e planos, e você acaba se frustrando. Você tem um objetivo, você tem um sonho, você fala algo que você vai fazer ou vai cumprir e não cumpre. Muitas vezes acontece essa decepção, né? Ele traz aqui no capítulo 11 a experiência de Pedro quando os baixos da vida nos ameaçam a sucumbir. Eita, será que a gente tem altos e baixos na vida? Bastantes, né? É uma verdadeira gangorra, né? A nossa vida aí é uma gangorra. A depressão por conta da decepção consigo mesmo. O texto está lá em Lucas 22, 61 e o 62. O pastor Sandro vai ler o texto para a gente. Vamos lá, pastor? Vamos lá. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Lucas 22, 61 e 62. Vamos conversar sobre Pedro, que foi para fora e chorou amargamente. Não chegou a desejar a morte, mas chorou amargamente. A gente vai ver por quê. E a pergunta que eu faço para o pastor Sandro é a seguinte: você também, pastor, já chorou por alguma coisa? Várias vezes. Né? Várias vezes. O choro, assim, eu sou muito emotivo, né? Uhum. Então, eu choro e eu não tenho vergonha disso, né? Eu não aprendi aquele negócio, né, de um homem não pode homem chorar. Não chora, isso. Né? Homem não chora. Então, assim, eu não aprendi isso. Então, assim, eu sou muito emotivo. Então, eu choro mesmo. Se eu precisar chorar, eu choro. Não sou de ser dramático, né? Que aí tem a diferença aí, né, daquela pessoa também que vai ao extremo também. Qualquer coisa também chora, não sou assim. Mas se precisar chorar, eu choro. Eu gosto de botar meus sentimentos pro lado de fora. E eu já chorei várias vezes por vários motivos. Agora, falando de Pedro, né, e esse sentimento que ele teve, eu já chorei por isso, né? Quando a gente, infelizmente, a gente faz alguma coisa de errado, né? E aí a gente olha assim e a gente fala, cara, não podia ter feito isso e fiz. E aí a gente chora, né? Amargamente, né? Porque a gente acaba pecando. O texto diz que antes do galo cantar, ele ia me negar. E aí ele falou assim, caramba, eu negar? Eu que jurei morrer por ti, fazer tudo que eu tiver que fazer, vou levar o evangelho, vou te proteger. E eu negar o que eu tenho, o que eu passei a acreditar no Cristo, o Messias, o Salvador. Então foi um choque demais para ele. E assim, ele, como eu comentei, ele chorou amargamente. O pastor Sandro falou aqui da episódios aí que ele chora, que ele não tem vergonha disso. Mas só que, como eu falei, ele não desejou a morte. Ele chorou amargamente. Por que eu estou frisando isso? Porque às vezes o quadro de depressão e ansiedade não necessariamente pode ser um estado muito grave
que leve a pessoa a desejar a morte. Pode ser a gente vê na revista um episódio depressivo, pode ser caracterizado como leve, moderado ou grave. E a gente pode dizer que talvez que de Pedro foi leve ou moderado, talvez, pastor Sandro? Eu acho que para a gente, olhando hoje, né, a gente até possa falar, né, que foi leve, né? Isso. Agora, para ele que viveu o momento ali, eu acho que foi grave. Acho que foi grave, porque, né? Assim, porque o sentimento que estava ali, né, no coração de Pedro, porque assim, a gente pega a história de Pedro, você conhece um pouquinho Pedro, antes de acontecer isso, quem era Pedro? Né? Pedro foi um dos discípulos ali que sempre estava do lado de Jesus. Quando Jesus foi preso, né, Pedro lá vai e corta a orelha lá do soldado lá, e Jesus pega a orelha e bota no lugar. Pedro viu isso tudo. Né? Pedro viu a maioria dos milagres de Jesus. Pedro estava do lado de Jesus. Então, assim, Pedro foi um discípulo que estava coladinho com Jesus o tempo todo. Na ceia, ele é o primeiro a falar: não, eu te traí? Nunca. Como isso vai acontecer? Não, eu estou contigo até a morte, eu vou morrer contigo. Ele tinha essa certeza que ele nunca ia falhar. E trazendo para o dia de hoje, né? Que ele nunca ia pecar. Né? Eu, né, como se fosse Sandro, né? Eu, Sandro, hoje, pastor Sandro, nunca vou pecar. Nunca vou pecar. Só que aí acontece, né, e o interessante, né, desse acontecimento aí, meu amigo Rafael, é que você não vê ninguém mais acompanhando Jesus. Cadê os outros discípulos? Pois é. Cadê João? Cadê os outros? Quer dizer, o único que foi seguindo de longe, né, a Bíblia fala que foi de longe, mas espera aí. Se é de longe e a Bíblia fala que Jesus conseguiu ver ele, então não era tão longe assim. Não era tão longe assim, exato. Né? Então não era tão longe assim também. Então, assim, e esse olhar de Jesus para ele, depois de todo o sofrimento de Jesus, Pedro olhar para Jesus e Jesus todo, eu fico imaginando, todo cheio de sangue, todo já machucado, todo dolorido, entendeu? Com um semblante já de sofrimento que ele já tinha apanhado já a noite toda. Ele já estava já sofrendo há várias horas, levando chicotadas, levando tudo isso. E aí, poxa, ele vai e fita o olho em Pedro. E aí acontece, né, exatamente o que Jesus falou, né? Ele nega Jesus essas 3 vezes, o galo canta. E aí, meu amigo, a decepção Pedro... consigo mesmo, a decepção de Pedro com ele. Nossa. Um cara que estava próximo demais de Jesus, foi absurdamente grande a decepção dele. Eu fico imaginando, né, a Pedro, né, nessa hora, né, de ele falar assim, cara, eu falava que eu acreditava e, meu amigo, isso acontece comigo e com você hoje. Rapaz. Quantas vezes, cara, quantas pessoas a gente vê e as pessoas falam, não, agora eu sou crente mesmo, agora eu aceitei Jesus verdadeiramente. E na primeira prova eles saem da igreja, cara. Exato. Entendeu? Na primeira prova eles falam que eles não conhecem mais a Cristo, cara. Entendeu? Na primeira, às vezes, poxa, por causa de um namoro, por causa de um relacionamento, eles saem da igreja. Entendeu? Então, assim, eles falam que tinham Jesus Cristo verdadeiramente no coração deles, eles criam nisso, mas na hora de pôr em prática, porque foi exatamente isso que aconteceu com Pedro, na hora de pôr em prática, de falar, não, eu conheço esse Jesus sim, era eu que vivia com ele sim. Ele falou, não, eu não conheço esse Jesus. Então, assim, isso no peito dele, meu amigo, isso entrou rasgando mesmo o coração dele ali. Eu fico imaginando que foi grave demais o sentimento dele. Entra no peito de Pedro rasgando e entra na nossa cabeça como uma paulada nos dias de hoje. Porque nos leva a essa reflexão. Nós não somos perfeitos, somos pecadores. Daí a importância de estarmos buscando a presença de Deus o tempo todo, se aproximando dele, lendo a Bíblia, buscando, indo à igreja, participando de AIBD, de grupos pequenos, enfim, num momento que você precisa se envolver com Deus, se aproximar de Deus, para que você consiga, em certas situações, não pela sua força, mas pela força e auxílio de Deus, passar por essas situações. E muitas vezes a gente não está preparado. E aí? A paulada desce na nossa cabeça, e na minha dói mais porque não tem muito cabelo,
porque a gente, às vezes, né, e a gente evita algumas coisas, o pessoal fala que é agente secreto, né, de Deus, e a gente, às vezes, não declara, não, eu conheço. E aí, o que acontece? A decepção vem e vem forte. E essa decepção vindo nos traz uma amargura muito grande no nosso coração. E essa vontade de chorar vem, essa tristeza vem. E aí eu quero lembrar alguns sintomas, pastor Sandro, da depressão e da ansiedade, que a gente já conversou aqui há algum tempinho já. A própria ansiedade, né? Você ficar aflito, angustiado, alteração no apetite, alteração no peso, no sono, uma dor crônica que a gente já leu em alguns outros aí, personagens da Bíblia que disse que o corpo dele doía, né? A agitação ou lentidão motora, você fica meio devagar, né? Perda de energia, não tem vontade, não tem ânimo, porque a decepção foi tão grande. Tipo, poxa, agora que eu tinha que falar que eu conhecia Jesus, eu disse que não, neguei 3 vezes. Cara, acabou para mim, melhor, sei lá, bate aquela, você fica para baixo, né? A energia parece que vai lá no zero. O sentimento de inutilidade, de culpa, a dificuldade em tomar decisões. E agora, o que eu faço? Não sei, já fiz. E a culpa vem em cima. E os pensamentos de morte até no nível mais grave e mais sério. Então, passando aqui esses sintomas que a gente viu lá nas lições passadas, são sintomas de uma depressão, de uma ansiedade que ela pode ser leve, moderada ou realmente grave, que precisa, nesse momento, que você precisa buscar uma ajuda de Deus, uma ajuda de um profissional, porque isso só piora com o tempo. E Pedro não foi diferente. Pedro ele parou ali e deve ter realmente, como o pastor Sandro falou, o coração dele deve ter rasgado ali naquele momento. E a única coisa que eu acredito que realmente, depois do que ele fez, era chorar. E chorar muito. Né? Quer completar alguma coisa daqui, pastor? Não, não. Esse choro, né? Essa ideia de chorou amargamente, né? Não foi um choro normal, né? Foi um choro com um sentimento a mais. E aí a gente entra na sensibilidade de Jesus. O legal, o bom, é saber que todos esses personagens, todos esses sintomas, é difícil demais. A gente pode ter uma ideia, ou talvez uma vaga ideia do que possa ser, mas a gente tem que entender que nós não estamos sozinhos, que a sensibilidade de Jesus naquele momento, ele poderia simplesmente falar, viu, Pedro? Vamos abrir um aspas aqui, vacilão. O olhar dele poderia ser totalmente diferente, mas o olhar de Jesus sempre nos traz uma paz muito grande, né? Ele ensina, né? Em vez de você dar o outro lado, você revidar, dá o outro lado, se obrigar a caminhar, caminha e vai além com ele, dá a camisa e o casaco, né? Então, a reação de Jesus, essa sensibilidade de Jesus, que faz uma diferença na nossa vida. E o ponto 1 diz, Jesus se preocupa com a gente. Ele se preocupou com Pedro também. Vamos ver lá o que diz em Salmos 87, pastor? Vamos lá. Salmos 87, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois me responderás. No dia da minha angústia, clamei e ele me respondeu. Você não está sozinho. Não está sozinho. Não pode passar por isso sozinho, achando que o mundo virou as costas para você. Às vezes parece que realmente isso aconteceu, mas a gente está aqui lembrando a você que existe um Deus que se preocupa, que quando você clamar, ele vai ouvir e vai atender no tempo dele, pastor Sandro. E a gente precisa confiar. Esse é o mais difícil, né, meu amigo? No tempo dele, né? No tempo dele. É complicado para a gente. Mas a gente tem que pôr exatamente o que o pastor falou. Pôr em prática, nesses momentos, a nossa fé.
Ponto 2. Ele conhece nossas limitações. Mateus 5:8. Mateus 5:8 diz assim: bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele tem o conhecimento de tudo, mas ele nos convida a nos purificar a cada dia mais e mais, buscar a presença dele, porque ele sabe que se a gente não buscar a presença dele, ter uma intimidade com ele, o que acontece? A gente não vai conseguir. Ele sabe, ele conhece, ele se preocupa com a gente, ele sabe ali, ele sabia que Pedro poderia ir acontecer o que aconteceu com Pedro. Então ele conhece, ele sonda os nossos corações, ele nos conhece. Antes da palavra vir à nossa boca, ele já conhece. Ele sonda os nossos corações. Então ele conhece essa nossa limitação. Cabe a gente buscar a Deus para que, com a ajuda dele, a gente consiga superar. É isso aí. 3. Ele me ama como eu sou. Pastor Sandro, sabia que ele me ama desse meu jeitinho, carequinho e barbudo? Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos ama do jeito que você é. Vai ter ditos populares, canções dizendo que você, como é? Que Deus me fez assim, e ou Deus me ama, ou Deus não me ama, porque eu sou desse jeito, ou daquele outro jeito. Mas tenha certeza, ele te ama. Ele te ama tanto, do jeitinho que você é, que ele foi capaz de dar o único filho dele para morrer na cruz, para nos perdoar dos pecados. Pastor Sandro. É isso aí. Né? E quando ele fala que ele te ama mesmo, é de verdade, não é um amor de mentira. E nem um amor de troca. Né? Por isso que a nossa igreja, a gente sempre faz esse trabalho de ação social, não de moeda de troca. A gente ajuda as pessoas porque Jesus nos ama e por a gente aprender assim, a gente também ama as pessoas da forma que elas são. Então, uma coisa que nós precisamos buscar cada dia mais e mais é amar ao próximo, amar cada um das pessoas que estão chegando na nossa igreja, não só porque ele é bonitinho, por ele estar cheirosinho, não, mas amar ele como uma pessoa, como o próprio Deus ama ela. Pois é, falando de amor, vem lá, em Jesus encontramos amor e carinho. Somente ele pode trazer esse amor, a gente se sentir amado, se sentir abraçado, somente ele. Ele nos ama, na verdade nós devemos amar a ele porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. E esse amor que nos alcançou, na forma de homem, que veio a esse mundo, morreu na cruz por nós, e nós devemos amar, porque ele nos amou primeiro. Então, essa sensibilidade de Jesus com a situação de Pedro, ela existiu. E a gente precisa saber. Eu acredito que Pedro queria muito, naquele momento, sentar com Jesus e conversar com ele, falar, Jesus, tu falou, aconteceu, e aí Jesus ia dar uma lição, ia conversar, ia abraçar ele. Talvez o pensamento de Pedro, eu sou a pior pessoa do mundo. Mas só que o olhar carinhoso de Jesus, ao mesmo tempo, ele entende que alcança Pedro, e Pedro depois vem se tornar o grande Pedro que a gente conhece no Novo Testamento, Exatamente. É isso que eu ia falar com você agora, meu amigo. Ele poderia muito bem ter voltado para casa. O texto ali, o finalzinho do versículo 62, diz que ele estava chorando amargamente. Mas será que ele ficou mesmo o tempo todo, o resto da vida dele chorando? Claro que não. A gente vê, e aí é importante você estudar a sua Bíblia em casa, e você ler a sua revista, que o ministério de Pedro não terminou ali. Jesus morre, ele chora, Jesus ressuscita, e aí logo depois disso tudo, o mesmo Pedro, que foi com o coração
tudo rasgado naquele momento ali. Isso me diz que ele não ficou só chorando, que ele teve um momento dele de culpa, sim, teve um momento de erro, sim, teve um momento que ele pecou, sim, porque ele não confiou em Deus verdadeiramente, mas ele não ficou pensando nisso. Ele fez que a vida dele tivesse uma continuidade. Ele partiu para cima do problema e não ficou chorando por causa do problema. E aí isso serve para mim e para você hoje. Quantos de nós, por causa de algum pecado que nós cometemos, a gente largou ministérios, a gente largou coisas dentro da nossa igreja, coisas que a gente fazia no passado e a gente não faz mais por causa do medo, por causa de algum erro que nós cometemos, por causa de algum pecado. E aí a gente pegou o nosso ministério, botou na gavetinha e deixou lá. Quanta gente a gente vê na igreja assim? Só que Deus chama para a gente dar continuidade. E Pedro deu continuidade. E Deus honrou Pedro por causa disso. E Pedro lá na frente, lá, Deus vai falar, e Jesus vai falar, que, poxa, que sobre Pedro ia ser a igreja, sobre Pedro. Esse mesmo Pedro que negou a Jesus. Então, se isso me mostra que Deus é maravilhoso. Aqui, ele não quer ficar olhando para o seu pecado. Jesus quer usar você do jeito que você é, vem do jeito que você é, que Deus vai cuidar de você, como fez com Pedro. Então, para finalizar, na frente, é o que Deus vai fazer com a tua vida ainda. Tem tantos desafios para você no ministério, dentro da igreja. Então, assim, esquece o seu passado. Deus quer te usar no futuro. A partir de hoje, Deus quer te usar. Então, abre o coração para Ele. Pede perdão a Ele, porque Ele te perdoa. Como perdoou Pedro e abençoou a vida de Pedro depois. Ele vai fazer isso com a sua vida. Vai te abençoar e vai te usar para a honra e glória do nome dEle. Amém, amém, pastor Sandro. Que palavra, hein? Que lição boa. Espero que você tenha estudado, lido as lições, os versículos diários, para que nesse momento esse resumo possa completar o seu estudo dentro de casa. Os altos e baixos são comuns em todo momento da nossa vida, mas confie em Deus que Ele te aceita do jeito que é e Ele te ama. Amém, pastor Sandro. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa transmissão, a nossa gravação da nossa lição 11, falando, vale a pena viver o que aprendemos na Escola Bíblica Dominical. Até mais, pastor Sandro. Um abraço.